Oi, pessoal, bem-vindos ao Espaço Matemático mais uma vez. Eu estou trazendo um vídeo bem breve aqui, bem rapidinho, só para explicar um pouco melhor o que eu fiz no vídeo anterior, que eu acho que aquele desenho que eu fiz no quadro ele acabou ficando meio difícil de entender, ficou bem confuso porque ele fica muito poluído, né? O objetivo aqui é fazer com que vocês enxerguem a reta secante se aproximando da reta tangente quando os valores do domínio lá se aproximarem, tá? Quando eu faço aquele x tender ao ponto fixo, que no caso era o A lá, o que vai acontecendo com a reta secante em relação à reta tangente, tá? Então, eu estou considerando aqui uma função qualquer, claro, ela vai ter uma equação aqui, mas não importa, tá? Eu quero que vocês olhem só para o desenho mesmo. Esse canto aqui é só os objetos que eu coloquei para ir ilustrando o que está acontecendo aqui. Beleza, então eu considerei o gráfico dessa função. A primeira coisa que eu vou pegar aqui vai ser aquele ponto onde a gente vai olhar para a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto, que no caso é esse ponto aqui, ó, A, F de A. Então eu vou lá e vou colocar as coordenadas desse ponto, eu vou fazer as projeções aqui, né, para obter as coordenadas dele nos eixos x e y, respectivamente. Bom, então a projeção ali no eixo x, né, a coordenada A, e aqui a projeção no eixo y, a coordenada f de A. Né? Porque esse ponto, essa coordenada em y, nada mais é do que a imagem da coordenada em x através da função f. Né? E para ficar um pouco melhor de entender, eu vou colocar só os segmentinhos aqui para indicar que eu estou projetando. Ok? Beleza, então, feito isso, eu vou considerar a reta tangente ao gráfico da função nesse ponto AF de A, que é essa reta que está em vermelho aqui. Eu até rotulei ela aqui com reta tangente, tá? E beleza, aí o próximo passo que a gente fez no vídeo foi considerar um outro ponto sobre o gráfico da função para considerar a reta secante e daí depois fazer aquele processo de limite, né? Então eu vou considerar também um outro ponto, que no caso vai ser esse cara aqui, o ponto x, f de x sobre o gráfico da função. Aí eu vou colocar as coordenadas desse ponto, ali a coordenada em x dele, e eu vou colocar a coordenada em y desse mesmo ponto, que no caso, essa coordenada em y, a gente já discutiu que ela é a imagem da coordenada x através da função f, né? Certo. Vamos colocar também aqueles segmentinhos ali para indicar as projeções do ponto nos eixos, né, que serão as coordenadas desse ponto. Né? E, feito isso, consideramos agora a reta secante ao gráfico passando por esses dois pontos, AF de A e XF de X, que é essa reta em azul aqui. Eu rotulei ela como reta secante, para ficar mais fácil de entender também. E aí, galera, é aqui que vem o truque que talvez não tenha ficado claro no que eu fiz no quadro ali. Fica meio difícil de enxergar, porque não tem como você fazer uma animação no quadro. Né? Eu ainda não tenho tantas habilidades na edição de vídeos, talvez dê para fazer um negócio bem legal. Mas é que eu sempre tento manter as aulas simples no quadro mesmo, tá? Essas questões de animação acaba sendo bem complicado e eu não entendo quase nada disso, tá? Eu sou old school nessa parte aí de matemática. Eu prefiro estudar mais a moda antiga mesmo, com quadro, giz, papel e caneta, enfim. Sem usar muitos softwares para fazer muita firula. Eu acho legal quem faz, mas eu não me preocupo muito com isso, tá? Eu prefiro aprender a moda antiga mesmo, tá? Beleza, então a ideia aqui, gente, é a seguinte. Quando eu fizer essa coordenada, né, esse x, tender ao A, o que vai acontecer? Esse ponto aqui que está sobre o gráfico da função, ele também vai se aproximar agora desse ponto A, f de A aqui. Aqui
eu acabei não conseguindo descobrir como que faz o GeoGebra aqui, de você mexer esse ponto, essa coordenada x e mexer esse ponto junto. Ó, se eu tentar mexer aqui, ele só vai mexer a coordenada, mas aquele ponto lá em cima ele acaba não mexendo, tá? Mas a ideia é assim, quando eu faço o x se aproximar do a, esse cara aqui ele vai descendo aqui, ó, no gráfico da função. E a mesma coisa acontece com a coordenada da imagem aqui, né? Ela vai descendo junto aqui e vai se aproximando da imagem do A também, tá? Mas então o que eu vou fazer? Eu vou mexer só esse ponto aqui, no caso, mas imaginem que o que eu estou fazendo de verdade é mexendo esse x para a esquerda aqui, se aproximando do A, beleza? Então eu vou lá e vou ocultar esses pontos aqui e os segmentos também. E aí eu vou fazer então o x tender a A e, consequentemente, esse ponto aqui, xf de x, vai tender ao ponto AF de A. Então, olha só o que vai acontecendo quando eu mexo com esse ponto e eu faço com que ele se aproxime do ponto AF de A caminhando sobre o gráfico da função. Tá? Olha só o que vai acontecendo, gente. Conforme o ponto vai descendo aqui no gráfico, olha o que está acontecendo com a reta secante. Ela está se aproximando da reta tangente. Tá? É isso aqui que eu queria que vocês enxergassem lá no quadro, que talvez não tenha ficado tão claro. Tá? Então, conforme o ponto se aproxima aqui, a reta secante se aproxima da reta tangente. E quanto mais perto eu chegar desse ponto, mais perto a reta secante vai chegar da reta tangente. Então, no processo de limite mesmo, quando x tende a reta secante vai coincidir com a reta tangente. Tá? É isso aqui, basicamente, que eu tentei explicar lá no quadro e acabou ficando meio confuso, creio eu. Bom, se vocês conseguiram entender lá pelo quadro, eu já fico bem feliz, né? Mas espero que essa ilustração aqui ajude um pouco a melhorar o que foi feito no vídeo anterior. Ok? Bom, espero que tenham aproveitado esse vídeo. Bons estudos aí para vocês e até a próxima.